Olá, boa noite. G20 começa no Rio de Janeiro. Lula critica guerras na Ucrânia e em Gaza. E Brasil mantém na declaração final da cúpula apoio à igualdade de gênero e taxação de bilionários. Mas a Argentina se opõe ao tema. Com o apoio de 82 países, Brasil cria a Aliança Global contra a Fome. E ainda... Depois de 2 anos, Brasil retoma a tradição de foto oficial, mas presidente americano Joe Biden se atrasa e fica de fora. Estudantes de direito da PUC são demitidos de escritórios de advocacia após vazamento de vídeo em que eles chamavam alunos da USP de pobres e cotistas. Os olhos do mundo estão voltados para o Rio de Janeiro. Entre hoje e amanhã, chefes de Estado de 19 nações, além da União Africana e da União Europeia, estão reunidos para a cúpula do G20. Hoje à tarde, o presidente Lula, que também preside a cúpula, é o anfitrião, o Brasil detém a presidência rotativa nesse ano, participou da segunda sessão na reunião de líderes e nós vamos para o Rio de Janeiro ao vivo conversar com Tony Vendramini, que acompanhou esse dia de trabalhos intensos e tem todas as informações. Boa noite, Tony. Eu sei que foi um dia de muito calor, mas também de muitos encontros aí no Rio de Janeiro. Portanto, o que você destaca aí desse discurso do Lula? Foram 2, né? O segundo, hoje pela tarde, ele tratou de governança global, é isso? Boa noite. Exatamente. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. Antes de entrar na fala do Lula, dizer que eu acabei de receber aqui, só vai ser lida amanhã a declaração final desse G20 no Rio de Janeiro, mas ela já saiu. Eu acabei de receber aqui o documento e consegui rapidamente ler alguns trechos e destacar aqui os líderes mundiais reforçam o compromisso por um mundo mais sustentável. O documento também reconhece que a desigualdade entre e dentro dos países é a raiz da maior parte dos desafios e crises globais e requer ações urgentes. O documento também expressa profunda preocupação com o conflito em Gaza e a escalada das tensões no Líbano e enfatiza a urgência de aumentar a ajuda humanitária e reforçar a proteção dos civis nessas regiões. Então, esses são só alguns dos destaques. Eu realmente peguei o documento agora. Então, li rapidamente, destaquei esses trechos aqui. Esse documento vai ser lido amanhã. De fato, hoje à tarde, aqui no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, o tema da reunião foi a reforma da governança global. O presidente Lula defende mais participação dos países em desenvolvimento nas decisões das instituições. Essa é uma bandeira do presidente Lula, um dos pilares da presidência do Brasil no G20. Ao discursar, o Lula afirmou que a desigualdade fomenta o ódio, o extremismo e a violência. Ele também disse que o neoliberalismo fracassou. Ao abordar os conflitos em curso no mundo, como o da Ucrânia e também o de Gaza, Lula fez críticas ao Conselho de Segurança da ONU. Vamos ouvir. A omissão do Conselho de Segurança tem sido ela própria uma ameaça à paz e à segurança internacional. O uso indiscriminado do veto torna o órgão refém dos 5 membros permanentes. Do Iraque à Ucrânia, da Bósnia a Gaza, consolida-se a percepção de que nem todo o território merece ter sua integridade respeitada e nem toda vida ter o mesmo valor. Intervenções desastrosas subverteram a ordem no Afeganistão e na Líbia. A indiferença relegou o Sudão e o Haiti ao esquecimento. Sanções unilaterais produzem sofrimento e atingem os mais vulneráveis. As instituições de Bretton Woods impuseram obstáculos aos próprios objetivos de desenvolvimento sustentável que deveriam promover. Impasses recentes em torno do Tratado de Pandemias, do Pacto para o Futuro e da COP da Biodiversidade de Cali mostram que a diplomacia vem perdendo terreno para a intransigência. Durante a tarde tivemos também um momento curioso que foi o da foto oficial do evento, sem a presença de alguns líderes mundiais. O presidente norte-americano Joe Biden ficou de fora porque se atrasou em um encontro com o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau, que também não chegou a tempo. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, também não participou do registro. Mais cedo, Lula discursou na abertura do G20 e lançou a Aliança Global contra a Fome
e a pobreza, outro pilar também do Brasil na presidência do G20. E a surpresa nesse lançamento foi a adesão tardia da Argentina. Vamos ver na reportagem da Natália Fonseca. Lula chegou ao Museu de Arte Moderna do Rio por volta de 8h30 da manhã. Ao lado da primeira-dama Janja da Silva, o anfitrião cumprimentou os chefes de Estado que chegavam para o primeiro dia da cúpula do G20. Joe Biden não usou a rampa de acesso principal. Segundo o governo americano, a mudança foi uma medida de segurança. Já o líder da China, Xi Jinping, foi o único que percorreu o caminho acompanhado de seguranças. Diferente dos cumprimentos calorosos entre Lula e a maioria dos visitantes, o encontro com o presidente argentino Javier Milei foi marcado por um aperto de mãos protocolar, sem sorrisos ou abraços. Pela primeira vez realizado no Brasil, o encontro reúne as principais economias do mundo para a criação de propostas sobre temas de interesse global. Até amanhã, a cúpula vai debater assuntos como enfrentamento às mudanças climáticas, transição energética, desenvolvimento sustentável e a reforma da governança global, aumentando a representatividade de países emergentes em órgãos internacionais como a ONU. Ao todo, serão realizadas 3 sessões, uma sobre cada tema prioritário. O Brasil está no centro da mesa, tendo de um lado a Índia, que sediou a cúpula no ano passado, e do outro a África do Sul, que vai liderar o próximo encontro. Na sessão de abertura, o presidente da República destacou o objetivo central da presidência brasileira no G20. Segundo a FAO, em 2024, convivemos com um contingente de 733 milhões de pessoas ainda subnutridas. É como se as populações do Brasil, México, Alemanha, Reino Unido, África do Sul e Canadá, somadas, estivessem passando fome. São mulheres, homens e crianças, cujo direito à vida e à educação, ao desenvolvimento e alimentação são diariamente violados. Compete aos que estão de volta desta mesa a inadiável tarefa de acabar com essa chaga que envergonha a humanidade. A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza busca apoiar a implementação de políticas públicas para a redução da desigualdade social. Lula destacou que a iniciativa vai conectar países beneficiários, fontes de financiamento e programas que foram eficazes. Conseguimos sair do mapa da fome da FAO em 2014, para o qual votamos em 2022 em um contexto de desarticulação do Estado de bem-estar social. Foi com tristeza que, ao voltar ao governo, encontrei um país com 33 milhões de pessoas famintas. Em 1 ano e 11 meses, o retorno desses programas já retirou mais de 24 milhões e meio de pessoas da extrema pobreza. Até 2026, novamente, sairemos do mapa da fome. E com a aliança, faremos muito mais. Aqueles que sempre foram invisíveis estarão ao centro da agenda internacional. Com a adesão tardia da Argentina, que até a manhã de hoje era o único país a não assinar o documento, a aliança conta agora com 148 membros, incluindo países, organizações financeiras, filantrópicas e não governamentais. O presidente Milei, realmente, quando ali foi colocado a primeira relação, ainda estava num processo de entendimento, de diálogo. E, em seguida, saiu a atualização, não só com mais um país, a Argentina, mas também com mais outros organismos internacionais. De um lado, ele tem uma posição, né, na defesa, não é, do liberalismo, da defesa de solução pelo mercado, mas propostas que a Argentina defendem estão nos termos da aliança. Hora de conversar com o nosso comentarista de política, o Kennedy Alencar, que está em loco, né? Diretamente do Rio de Janeiro, acompanhou todo o encontro com o G20. Ô, Kennedy, a gente viu a maneira como o Lula cumprimentou os vários chefes de Estado de forma efusiva, carinhosa, amistosa, o Joe Biden, o Macron, os líderes latino-americanos. Agora, quando chegou a hora do Javier Milei, a Argentina, que sempre foi um parceiro tão importante do Brasil, né? Comercial, estratégico, diplomático, foi aquele cumprimento frio, gelado. Até porque a Argentina tem se mostrado uma pedra no sapato do Brasil
Brasil, não quis aderir à aliança contra a fome e a pobreza, que era o principal pilar aí defendido pelo Brasil no G20. Aí, na última hora, resolveu aderir. Uma série de outras questões que Milei não concordava. Qual a sua avaliação? É uma espécie de prenúncio do que vem por aí com Donald Trump, essa direita populista no poder? Amanda, o presidente Lula e o Brasil fizeram cabelo, barba e bigode nessa cúpula do G20. Desde 1992, com a Eco 92, a Rio 92, você não tinha tantos chefes de Estado aqui no Brasil. Lá em 92 vieram o Fidel Castro, o George Bush pai, e foi um evento fundamental para discutir a questão ambiental no planeta inteiro. Você descontando aí Copa do Mundo e Olimpíada, que são eventos de outra natureza, não são eventos político-diplomáticos, apesar de terem um pouco de soft power, de efeito nessa área, essa cúpula do G20 ela é histórica, né? O Lula reuniu aqui no Rio de Janeiro, e você viu como eles se cumprimentaram, os principais líderes mundiais, né? É uma gente muito importante, né? As pessoas que mandam no planeta. O Rio de Janeiro hoje foi a capital do Brasil. E o Javier Milei era uma espécie de cavalo de Troia do Trump, que acabou dando errado, né? O cavalo de Troia, para a gente lembrar, foi um presente que os gregos deram aos troianos na Guerra de Troia, na Antiguidade. Colocaram os soldados dentro, os troianos colocaram para dentro da fortaleza, os gregos saíram do cavalo, abriram as defesas, os portões, e os gregos acabaram ganhando aquela guerra que havia bastante tempo, uma guerra da Antiguidade, está lá nos poemas do Homero, na Ilíada, na Odisseia. O Milei estava sendo pensado pelo Trump, porque ele teve há pouco tempo, para ser essa espécie de cavalo de Troia, para colocar água no chope do Lula aqui no G20. A Argentina perdeu em todos os pontos, Amanda. Primeiro, ela teve que aderir à iniciativa da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza de última hora, depois que Lula havia anunciado que 81 países aderiram. Imagina um país onde a pobreza cresceu, não aderir a uma iniciativa desse tipo. Então, passou vergonha. O Lula também conseguiu, e o Brasil, negociar no documento final uma unanimidade, um consenso a respeito dos conflitos em curso no mundo, guerras e conflitos. Qual que foi a jogada ali? Fazer uma declaração a mais sucinta possível, mas colocando os dedos na ferida. Em relação a Gaza e Líbano, preocupação com a catástrofe humanitária. Não tem genocídio, não tem crime de guerra. Está pedindo que, em relação à Ucrânia, Gaza e Israel e Rússia, que as nações respeitem as resoluções da ONU e a lei internacional. Em relação à Ucrânia, o Brasil aceitou, fez uma negociação para condenar o ataque à infraestrutura, uma menção específica que foi pedido pelos países que criticam a Rússia e o Putin em relação, olha, não é legítimo o ataque à infraestrutura e aos civis. Ficou uma menção sucinta que abordou tudo no mundo. Então a Argentina perdeu todas, o Brasil saiu ganhando e desse ponto de vista foi um cavalo de Troia que deu errado, Amanda e Augusto. Kennedy, o presidente Lula fez mesmo um golaço aí com esse G20 e diante das principais lideranças do mundo, ele discursou hoje 2 vezes, pela manhã e à tarde. O que você destacaria dos discursos do presidente Lula? Augusto, quando esse jogo começou, com essa história toda da Argentina, se ela ia melar, dinamitar a cúpula do G20, o Lula rapidamente jogou no terreno dele. Qual é a bola dele? Combate à fome, combate à pobreza. Ele abriu a conferência colocando essa aliança global contra a fome e a pobreza, teve apoio de todo mundo e é uma medida prática que sai daqui. Não é só falatório, já tem dinheiro e já tem organização para começar a implementar os programas. Por quê? Ao final e ao cabo, se desse errado outros aspectos da cúpula, ele teria já comemorado essa vitória. Isso aconteceu. Depois, ele faz um discurso muito forte. O Tony mostrou para a gente aqui as menções dele em relação ao fim, ao que o neoliberalismo fez em relação às economias, uma condenação muito veemente do Conselho de Segurança, da governança mundial. E o Lula também, no discurso anterior, havia dito: o mundo está pior do que estava em 2008, quando o G20 começou. Naquele momento, o G20 teve um papel importante para organizar a reação do mundo àquela crise econômica internacional. Com o tempo, o G20 foi tirando importância do G7, é o fórum mais importante hoje, multilateral, né? E agora, nessa reunião, consegue
a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza faz as abordagens sobre os conflitos, tem um capítulo muito substancial sobre meio ambiente. Portanto, o Brasil cumpre bem o papel dele para passar a presidência para a África do Sul no próximo ano. Assim, o Lula é um evento histórico, Augusto, é o grande gol da diplomacia desse terceiro mandato do Lula. Parecia que ia ter um problema, porque de fato, a Amanda falou corretamente, o Trump, né, quem estava aqui era o Biden. A gente sabe que as posições do Trump contradizem o que o governo Biden está fazendo e que haverá conflitos, ruídos com o Trump, mas não conseguiu estragar esse G20. O Brasil mostra que tem peso específico importante no mundo e foi um evento, até o momento, amanhã vai ter a declaração final, o Tony adiantou aqui alguns trechos que a gente conseguiu com algumas fontes aqui e que mostram que, do ponto de vista do Brasil, foi cabelo, barba e bigode. Augusto e Amanda. Eu acho que você já tocou nos principais pontos, Kennedy, já até tocou essa declaração final aqui, são 22 páginas, mas é importante a gente frisar que houve realmente momentos de tensão nos últimos 2 dias, porque houve esse ataque grande da Rússia à Ucrânia, então os países europeus, Estados Unidos, né, os chamados G7, se insurgiram, queriam uma declaração mais dura, então isso ameaçou lá, rompeu o consenso que os países já tinham chegado para essa declaração final. E de outro lado, a Argentina, o Milei, que nem tem tanta importância assim, nem tem tanta força assim, pode ser até um protótipo aí do Donald Trump, mas com muito menos força que os Estados Unidos, por motivos óbvios, também não queria aderir à declaração, nem à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, nem as questões ambientais, nem as questões de igualdade de gênero, mas no fim o Brasil conseguiu amarrar isso tudo, então acho que é o que você falou, é um grande feito diplomático, sai com uma declaração consensual. Amanda, você está coberta de razão. Toda essa tensão anterior só valoriza ainda mais o resultado que foi obtido pelo Brasil nessa cúpula, porque de fato havia toda uma pressão da Argentina, o ataque da Rússia estremeceu sim aliados aqui, estava um clima assim, pode dar ruim aí, pode ter problema nessa cúpula do G20, a Argentina não vai assinar, não vai aderir ao programa, pode ter um impasse na questão de Rússia e Ucrânia, não queremos uma abordagem, aí aborda a Rússia e Ucrânia, como é que faz com Israel e Palestina, e está tudo lá. Em relação a Israel e Palestina, pediu a criação dos 2 estados, reconheceu o direito palestino ao próprio estado, ou seja, do ponto de vista da diplomacia brasileira, o Itamaraty jogou com muito profissionalismo o Mauro Vieira e a equipe dele. O presidente Lula fez 2 belíssimos discursos e a Argentina perdeu aí essa final de cúpula do G20 aqui para o Brasil. O Brasil ganhou, teve ali uma tensão no jogo, mas o Brasil pode comemorar, Amanda, é um evento histórico. Desde 1992, com a ECO 92, não acontecia um evento tão importante assim do ponto de geopolítico, diplomático no Brasil. E aqui no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa, teve um dia lindo, calor, mas um dia lindo que honra e só torna mais bonita ainda essa cúpula do G20. Amanda e Augusto. Obrigada, Kennedy. Você volta, fica por aí, não esquece da gente não, que já já a gente te chama de novo. No fim de semana, o presidente Lula participou dos outros eventos do G20. Ontem, no encerramento do Urban 20, o Fórum dos Prefeitos, Lula recebeu um documento com pedidos das cidades. Lula recebeu o documento das mãos do prefeito do Rio, Eduardo Paes. O relatório é o resultado de 2 rodadas de debates entre prefeitos que buscam maior presença local nas tomadas de decisão. São 36 pedidos para melhorar as cidades, reduzir as desigualdades no espaço urbano e enfrentar as mudanças climáticas. O documento foi assinado por prefeitos e representantes de 26 cidades do U20, mais 7 cidades observadoras e 25 cidades convidadas. O combate às desigualdades, à fome e à pobreza é essencial para a implementação do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 11, sobre cidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. Em sociedades cada vez mais desiguais, o lugar onde uma pessoa mora é determinante no seu acesso à educação, à saúde, ao trabalho e à segurança pública. No sábado, Lula participou do Aliança Global Festival contra a Fome e a Pobreza, evento musical organizado pela primeira-dama Janja. Sem citar a mulher, que naquele dia mais cedo xingou o Elon Musk, o presidente falou que não é preciso insultar ninguém. Eu queria dizer para vocês que essa é uma campanha em que a gente não tem que ofender ninguém. Nós não temos que xingar ninguém. Nós precisamos apenas indignar
a sociedade, indignar as pessoas que conquistaram o direito de comer, que a gente tem que trazer junto essas pessoas que não têm o que comer, porque não tem nada mais triste do que uma criança levantar de manhã e não ter um café, um copo de leite e um pão com manteiga para dormir. Vamos lá falar com o Igor Silveira, que traz todas as novidades do tempo para a gente, né, Igor? Como é que fica essa terça-feira? Vamos lá. Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Olha, ainda tem bastante instabilidade entre o Paraná e Santa Catarina por causa de um sistema de baixa pressão que vai ser o responsável pelas nuvens carregadas, as nuvens de chuva. Aqui em São Paulo, o tempo ainda vai ser quente e abafado no início da semana, máximas chegando na casa dos 29 graus amanhã e 33 graus na quarta-feira. A partir de quinta, uma frente fria vai ser responsável pela queda nas temperaturas. Máximas caem para 25 graus na quinta e 20 graus na sexta-feira. No Rio de Janeiro, mais um dia quente e ensolarado, então a galera que está no G20 vai aproveitar um dia bem bonito lá na capital fluminense. Máximas chegando na casa dos 31 graus amanhã. Belo Horizonte, 30 graus de máxima, com previsão de chuva, e Vitória, no Espírito Santo, 31 graus. Agora, no Nordeste, sol, tempo quente e seco em toda essa área que a gente vê em amarelo aqui do mapa. Só que tem previsão de chuva no sul da Bahia. Entre a região norte e o centro-oeste, ainda tem previsão de chuva forte e volumosa, que vem acompanhada de trovoadas. Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Obrigada, Igor. Até amanhã. A partir do mês que vem, o novo modelo de alertas de emergência da Defesa Civil será ampliado para mais cidades nos estados do Sul e Sudeste. A plataforma usa as redes 4G e 5G para emitir alertas gratuitos por mensagem de texto e com aviso sonoro. Quando há risco de desastres, o sinal suspende qualquer conteúdo em uso na tela do celular e informa como os moradores das cidades devem agir. As mensagens são enviadas gratuitamente a todos os números da região e não é preciso ter cadastro prévio. O Defesa Civil Alerta foi lançado em agosto deste ano em 11 cidades. Alertas de demonstração serão enviados nos dias 30 de novembro em 36 cidades gaúchas e em 1º de dezembro em Belo Horizonte. No dia 4 de dezembro começa a funcionar. Segundo o governo, em 2025, o sistema será ampliado para todo o país. Essa é uma etapa fundamental para que a gente poupe vidas, perdas materiais, perdas ambientais. Então, esse é o conceito da ferramenta. Chegou a hora e vamos direto para o Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, acompanhar ao vivo o sorteio da Quina. O prêmio é de mais de 7 milhões de reais. Rede TV News volta logo depois, não sai daí. O Senado concluiu hoje a votação do projeto que muda as regras para apresentação de emendas parlamentares no orçamento. O repórter Marcos Amoroso tem as informações. Oi, Amoroso, boa noite. Olá, Amanda. Boa noite a você, Augusto, e a todos que nos assistem. Mais um capítulo dessa novela, né? Só relembrando aqui o texto base desse projeto de lei que trata das regras para transparência das emendas parlamentares, ele foi aprovado na quarta-feira passada, que foi o mesmo dia onde houve o atentado ali na Praça dos Três Poderes, que acabou interrompendo todo o trabalho aqui na área central de Brasília, inclusive essa votação. Então ficou para o dia de hoje a votação dos destaques, que são aquelas alterações que são feitas no texto depois que ele é aprovado. Um dos destaques, inclusive, que foi aprovado pelos senadores aqui, ele retira a possibilidade de bloqueio das emendas parlamentares no caso de crescimento das despesas do orçamento da União. Isso representa, inclusive, uma derrota para o governo que queria manter essa possibilidade de bloqueio. Com a decisão de hoje dos senadores, o governo federal só pode fazer apenas o contingenciamento das emendas que ocorre no caso quando as receitas são menores do que aquelas que foram previstas quando foi feito o orçamento do ano corrente. Esse projeto votado hoje, ele tenta selar um acordo entre os poderes em torno das emendas parlamentares, lembrando que o pagamento desses valores está suspenso desde agosto pelo Supremo Tribunal Federal, justamente por falta de transparência nesses repasses. Com as mudanças aqui do Senado, o texto agora volta lá para a Câmara e a pressa de aprovar é tanta que esse projeto já consta na pauta de hoje da sessão que está acontecendo lá na Câmara. Mas pelo que já conversamos com alguns deputados
a gente acredita que isso deve acontecer não hoje, mas ao longo dessa semana. Então, avançamos, Amanda e Augusto, mais um capítulo nessa novela para tentar selar um acordo em torno das emendas parlamentares. Volto com vocês no estúdio. Perfeito. Obrigado, Amoroso. E daqui a pouco, estudantes de Direito da PUC São Paulo são demitidos de escritórios depois de falas preconceituosas contra alunos da USP. Rápida pausa e já voltamos. O presidente do Instituto Nacional do Patrimônio Histórico Artístico, órgão que cuida dos espaços tombados em Brasília, discutiu hoje a possibilidade de mudanças na segurança do Congresso Nacional. O objetivo é evitar o acesso de pessoas mal intencionadas, como o homem que atentou contra o STF na semana passada. O repórter Igor Damasceno está ao vivo em Brasília e traz mais informações para a gente. Boa noite, Igor. Que medidas de segurança são essas? Augusto, boa noite a você, também a Amanda, boa noite a todos que nos acompanham. Olha, no encontro foi apresentado um estudo do Congresso Nacional sobre formas de mudanças de acesso ao prédio do Parlamento Brasileiro. A Diretoria-Geral do Congresso quer bloquear o acesso de visitantes por aquele espaço ali atrás, conhecido como chapelaria. Atualmente, qualquer cidadão pode ter acesso ao prédio do Congresso Nacional por ali. Apesar de haver detectores de metais e seguranças, às vezes fica difícil controlar a entrada e saída de pessoas. Por isso, a ideia é deixar o espaço restrito apenas para parlamentares e funcionários daqui do Congresso. O acesso de visitantes seria pelas laterais do prédio, conhecidas como anexos. Por ali, a segurança seria reforçada. Após a reunião, o presidente do IPHAN, Leandro Graz, disse que essa mudança não afeta a área tombada de Brasília e que o assunto vai ser amplamente debatido. O caso é considerado sensível por causa do ataque terrorista promovido por Francisco Vanderlei Luiz na última quarta-feira. De acordo com as investigações, antes de arremessar explosivos ao prédio do STF, ele veio aqui no Congresso Nacional, entrou no prédio por várias vezes, tanto no horário da manhã quanto no horário da tarde. Inclusive, a nossa equipe teve acesso a novas imagens da ação do Homem-Bomba. Sobre esse assunto, nós preparamos uma reportagem. Vamos acompanhar. As novas imagens divulgadas pela segurança do Supremo Tribunal Federal mostram o momento em que Francisco Vanderlei Luiz passa pela parada de ônibus em frente à Praça dos Três Poderes. Eram 7h27 da noite, chovia forte. Ele carregava uma mochila que, de acordo com as investigações, estava carregada de explosivos. 3 minutos depois, essa outra imagem mostra Francisco arremessando um artefato em direção à marquise do Supremo. O objeto explode. Um grupo de pessoas que estava saindo do STF se assusta e tenta se proteger. Os seguranças correm para impedir um novo arremesso. Repare que 2 pessoas passaram ao lado do terrorista no momento do ataque. Uma delas era Beto Pita, que estava saindo do STF com a esposa. Os 2 são advogados. Eu pensei que fosse alguém, assim, morador de rua, né? Não dei muita atenção para aquilo. E aí o segurança foi pro lado dele e ele gritou algo pro segurança. O segurança afastou para trás. Começou a afastar. E aí ele pega outra bomba e joga de novo em direção ao STF. As novas imagens também mostram detalhes dos objetos utilizados por Francisco. O chapéu ao lado do corpo, o primeiro artefato que não explodiu porque foi apagado pela chuva e um extintor de incêndio que ele carregava na mochila. Francisco Vanderlei também deitou em cima de uma das bombas e a explosão provocou a morte dele. Essas imagens são do laudo da Polícia Federal e mostram a gravidade dos ferimentos. O crânio de Francisco ficou esfacelado e a mão dilacerada. A Polícia Federal já ouviu algumas testemunhas, além de pessoas ligadas a Francisco Vanderlei Luiz. Entre os depoentes está a dona da casa que ele alugou em Ceilândia, a cerca de 30 quilômetros do local das explosões. As investigações apontam que o terrorista alugou o imóvel há 3 meses para planejar o crime. No local foram encontrados novos artefatos explosivos. Um deles explodiu assim que o robô da PF abriu uma gaveta de um móvel. Por sorte, ninguém se feriu.
A PF também vai investigar um incêndio que ocorreu na casa do terrorista em Rio do Sul, Santa Catarina. As primeiras investigações apontam que a ex-mulher de Francisco teria ateado fogo em si e as chamas se alastraram para o restante da casa. Ela está internada em estado grave, com 100% do corpo queimado. Enquanto isso, em Brasília, STF e Congresso reforçam os sistemas de segurança. Obviamente que são fatos que nos preocupam a todos, porque mostram a vulnerabilidade de todos os nossos esquemas e sistemas de segurança. E, obviamente, que um episódio como esse nos faz mais do que reflexivos, nos faz pensar que precisamos mudar, pelo menos por hora, não é nada adequado, o nosso modus vivendi, incorporar mais elementos de segurança na nossa vida. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade manter a prisão preventiva de Domingos Brazão, acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em 2018. A primeira turma analisou um pedido de Domingos para transformar a prisão preventiva em medidas cautelares. Os ministros seguiram o entendimento do relator, Alexandre de Moraes, de que existe a possibilidade de Domingos Brazão atrapalhar as investigações caso seja solto. Estudantes da PUC que ofenderam alunos da USP foram demitidos de escritórios de advocacia. Eles foram denunciados por racismo. A identificação dos jovens foi feita depois desse vídeo divulgado nas redes sociais. As imagens mostram um grupo de estudantes da Faculdade de Direito São Francisco da USP sendo chamados de pobres e cotistas. No mesmo registro, torcedores uniformizados da PUC São Paulo aparecem fazendo gestos com as mãos que simbolizam dinheiro. O flagrante aconteceu durante uma partida de handball dos Jogos Universitários na cidade de Americana, interior do estado. Tayane Cury e Arthur Martins foram identificados e acabaram demitidos dos estágios. Em nota, o escritório Pinheiro Neto Advogados, onde Tatiane trabalhava, lamentou o ocorrido e reiterou que não tolera e repudia racismo ou qualquer outro tipo de preconceito. Já o escritório Castro de Barros Advogados, onde Arthur era estagiário, destacou que não admite qualquer ato discriminatório praticado por seus funcionários dentro ou fora do escritório. As diretorias das faculdades de Direito da USP e da PUC emitiram nota conjunta repudiando os atos e afirmando que as manifestações foram inadmissíveis. Elas anunciaram que irão responsabilizar os envolvidos. Nenhum dos alunos foi localizado para comentar o ocorrido. O Rede TV News fica por aqui. Obrigada pela audiência. Amanhã nos encontramos a partir das 7h20 da noite. Até lá. Tchau, tchau. Até lá. Boa noite.